Olá, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. E é um grande prazer receber você aqui nesse programa que tem por objetivo trazer entrevistados que falem dos temas diversos da nossa vida, mas especialmente que possam fortalecer você na sua vida, na sua caminhada de fé e também de conhecimento. E hoje quem está com a gente é o professor, teólogo, psicólogo, professor Dr. Thomas Haimann, ele que foi reitor aqui da universidade, hoje é coordenador do curso de teologia e vai falar para a gente sobre espiritualidade e saúde. Então fique com a gente aí, nos acompanhe nessa conversa, que eu tenho certeza que será uma bênção para você. E aproveito para convidar você para conhecer o trabalho da Pastoral nas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral. Ali você pode falar com a gente e também, óbvio, sugerir temas que você gostaria de ver que fossem abordados aqui no Toque de Vida Debate. Escreve para a gente, será um prazer a gente poder pensar juntos sobre temas que tragam conhecimento, mas também fortalecimento da sua fé. Professor Dr. Thomas, vamos recebê-lo com o maior carinho. Você que é da casa, né, professor Thomas? Muito obrigado por estar com a gente aí hoje no debate para falar desse tema que é tão importante, né? E que eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem que têm dúvidas sobre espiritualidade e saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor André, meu querido colega. Sim, há muito tempo aqui na Ubra, né? Já quase fechando 30 anos de casa. E já tendo trabalhado muito tempo, né? Não só com a disciplina de cultura religiosa, mas também com a disciplina de espiritualidade, saúde e cuidados paliativos, né? Essa temática está cada vez mais, digamos assim, crescente, inclusive no mundo científico, né? E é um tema em que todos hoje estão se interessando. Muito bom poder conversar com vocês a esse respeito. Professor Thomas, eu começo já perguntando qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Eu sei que as pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso, né, que são palavras que muitas vezes carecem de uma reflexão maior da gente, né? Você poderia falar para a gente qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? É muito boa essa pergunta, porque no senso comum as pessoas confundem, né? Obviamente que as duas estão interligadas, mas elas não são a mesma coisa. Vamos começar com a palavra religiosidade, que ela é mais comum, né? O que é a religiosidade? É quando um indivíduo, né, está digamos, vinculado a um grupo religioso, a uma denominação, participa de cultos, participa de dimensões coletivas, de ritos, né? Está ligado a um sistema religioso organizado. Envolve essa dimensão coletiva de uma comunidade, né? Onde ele compartilha ritos, crenças e demais atividades, né? Numa relação não só individual, mas da coletividade. Já a espiritualidade, ela é entendida de diferentes formas, mas vamos considerá-la como uma dimensão existencial ou, inclusive, ontológica do ser humano. Todo ser humano tem uma dimensão espiritual. Né? Alguns colocam de que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Né? Somos um ser integral, mas temos uma dimensão espiritual. Ou seja, todos nós temos uma espiritualidade. O que nós podemos é desenvolvê-la ou não, dentro de uma religião ou não. Quando a gente fala em espiritualidade, nós estamos falando em algo ligado a uma busca de sentido, a uma busca de propósito, a um elemento de transcendência, de uma relação com algo que nós chamamos de Deus, com algo que nós chamamos de sagrado, né, de luminoso, e que faz a diferença na nossa vida. Então, eu posso ser uma pessoa espiritualizada, ter crenças, ter fé, ter um sentido, né, transcendente na minha vida e não participar de uma religião. Então, o religioso coloca a sua espiritualidade a serviço da comunidade, a serviço de si mesmo, né? Já a pessoa espiritualizada, ela pode não estar dentro de uma religião. É sutil, mas ao mesmo tempo é bem importante essa diferenciação. Então daria para dizer que, por exemplo, uma pessoa pode ser religiosa e espiritualizada ao mesmo tempo, mas o contrário também. Alguém pode ser espiritualizado, mas não ser religioso. E agora, alguém pode ser religioso e mesmo assim não ser espiritualizado?
André, essa é uma pergunta fantástica e que eu brincava com os meus alunos, né, de que sim, eu posso ser uma pessoa muito religiosa, uma pessoa beata, né, pessoa carola, que não perde uma missa, não perde um culto, está sempre presente, mas ser uma pessoa muito empobrecida espiritualmente, internamente. A gente chamaria aquilo que Jesus diz, né? Nós temos dentro do meio religioso pessoas que são hipócritas, que estão ali para inglês ver, né? Porque ela quer cumprir uma função, ela quer ser bem vista, mas internamente essa pessoa tem sérias dificuldades numa relação com Deus, numa relação saudável consigo mesmo e especialmente saudável com as pessoas, né? Então, sim, eu posso ser muito religioso e pouco espiritualizado. E posso ser muito espiritualizado e nem um pouco religioso. É paradoxal, mas é isso que de fato existe. É interessante porque às vezes, né, a gente vê as pessoas realmente manifestando, às vezes até por uma questão de cultura, né? Quando alguém pergunta, ah, você tem Isso. religião, né? As pessoas às vezes dizem, ah, eu tenho, eu sou da religião X, né? Geralmente as pessoas dizem, ah, eu sou católico. Mas nem sempre a pessoa pratica aquela religiosidade e às vezes ela nem é espiritualizada, né? E muitas vezes dentro da igreja, então, a gente tem pessoas que estão ali formalmente, vamos dizer assim, né? Mas não pela sua fé. O que me vem à mente agora são os adolescentes que às vezes vão na igreja, na missa, por exemplo, né? Vão fazer a catequese ou a confirmação na igreja luterana, porque o pai mandou, né? Porque a família tem essa cultura e não necessariamente essa pessoa ela é espiritualizada, né? Então, é muito esclarecedora essa sua resposta. Agora, de que forma, Pastor Thomas, a espiritualidade influencia a saúde das pessoas? Porque o tema do debate de hoje é esse, né? Espiritualidade e saúde. Agora, de que forma a gente pode ver a espiritualidade interagindo e influenciando a saúde das pessoas? Bom, é extremamente importante essa pergunta e dizer que cada vez mais têm sido feitos estudos científicos a respeito das influências da espiritualidade, dessa noção de transcendência, de bem-estar espiritual, né? Que é uma questão de uma relação com Deus, consigo mesmo e com o outro. É muito importante, tá, entender que essas pesquisas elas necessariamente não são feitas por religiosos, mas por pesquisadores da área da psiquiatria, da psicologia, né? E que tem mostrado de que o exercício de uma espiritualidade tem elementos muito positivos para o fortalecimento da resiliência humana, né? Que é aquela capacidade de nós enfrentarmos momentos difíceis da nossa vida sem nos desestruturarmos, né? Então, pessoas com crenças espirituais profundas, elas tendem, com certeza, a enfrentar de uma forma muito mais saudável o estresse, as situações limites, né? Porque ela favorece o equilíbrio emocional, né? Diante da adversidade, porque por vezes as pessoas conseguem ter o sentido de que aquilo que está acontecendo, né? A espiritualidade tem a ver com quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. E essa ideia, então, de que há uma força transcendente, há algo que me acompanha ao longo da minha vida, né? Um outro elemento é a questão da dimensão da coletividade. Aí, quando tu falaste que os jovens hoje dizem, importante é ter minha fé, eles entram na religião por ritos, né? Confirmam, crismam e depois saem. Mas, na verdade, essa dimensão coletiva da vivência com os irmãos na fé, ela também tem um aspecto de saudabilidade, né? Porque esse grupo serve como uma rede de apoio nos momentos difíceis. Isso é extremamente interessante. O grupo religioso, invariavelmente, também traz elementos de uma conduta, de uma atitude, de comportamentos que são mais saudáveis, né? Evitando os vícios, buscando mais relações significativas, práticas de autocuidado, que a religião ela procura sempre incutir na vida das pessoas, né? A vivência do amor consigo, que envolve justamente, e é interessante o conceito de saúde, né? Na Bíblia, saúde e salvação são conceitos muito próximos, né? Quando Deus fala em salvação, ele fala também em saúde. Então, isso é bem importante nós entendermos, né, de que muitos elementos nos auxiliam, né, a partir da espiritualidade, a melhorar a nossa saúde dessa perspectiva da integralidade do ser. Agora, existem estudos, né, não só brasileiros como internacionais, que apontam, né, que pessoas espiritualizadas e religiosas, né, mas não necessariamente religiosas,
mas eles apontam que pessoas espiritualizadas, elas têm uma capacidade até de melhorar os sintomas e até de altas de internação hospitalar mais rápidas do que pessoas que não são espiritualizadas. Você poderia falar um pouco da sua experiência sobre esses estudos? Aqui tu está falando de indicadores que são científicos, né? Isso é interessante. Sim, de fato, né? Muitos estudos têm pontuado, né? De que, inclusive, o efeito das preces, né? Pessoas, uma pessoa está muito ansiosa, está muito angustiada diante de uma cirurgia, diante de uma doença crônica, sabe-se que a prática das orações, das preces, né? Feitas por ela, feita por outras pessoas em favor dela, tem o efeito de aliviar esta angústia, de trazer paz interior e, inclusive, de aliviar dor física. Tá? Esse é um elemento interessante. Então, cada vez mais tem se percebido, né, esses elementos de que uma pessoa com espiritualidade, ela tem uma melhor chance de sair melhor de situações de doenças graves, né? Porque aí entra a questão do efeito placebo ou nocebo, né? A gente pode dizer o que se isso seria, né? A fé a gente não consegue mensurar claramente, mas a fé tem um poder restaurativo. A fé tem um poder de melhorar o nosso estado emocional, o nosso estado físico, até porque o ser humano ele é um conjunto, né? Hoje não se fala mais em corpo, mente e espírito, se fala em saúde do ser humano. E é isso que as pesquisas têm pontuado. Pessoas com boa espiritualidade, com uma fé sólida, elas têm indicativos melhor, de um prognóstico favorável para sair de situações de doença. Pastor Thomas, certa vez eu ouvi de uma senhora, no contexto da igreja luterana, dizendo que ela tinha escutado, né, de um pastor, e mais de um, na verdade, ela disse, que teria dito para ela que a questão da depressão, né, do transtorno depressivo que ela tinha durante muitos anos, seria falta de fé. O que você poderia dizer sobre isso para a gente? Um transtorno mental de qualquer tipo, né, mas nesse exemplo ela estava falando que ela tinha depressão. Ele é falta de fé ou a gente pode entender de outra forma? André, essa é uma das questões mais cruéis que eu vejo hoje, né? Eu falo muito sobre cuidando de cuidadores. Às vezes eu dou palestras para pastores, né? Fui professor do curso de teologia, onde muita gente vinha com essa ideia, né? Que a depressão é bobagem, é falta de fé, tem que orar, tem que levar para o monte lá, vamos orar e vamos, porque isso é um espírito, é um demônio atuando. A pessoa tem que se aproximar mais de Deus. Isso é muito cruel, né? Se nós buscarmos, por exemplo, os profetas e apóstolos, nós vamos ver profetas que tinham um perfil profundamente depressivo, né? Elias viveu depressão, Jó viveu depressão, Jeremias, o profeta, as lamentações de Jeremias tinham elementos depressivos muito claros, eram pessoas profundamente ligadas a Deus. Então, isso é uma grande inverdade, tá? Nós podemos ter muita fé em Deus e mesmo assim nós desenvolvermos um transtorno mental, como a depressão, como um transtorno de ansiedade, tá? Mas isso é importante. A fé, sim, tem um ponto, como nós falamos da resiliência, um elemento importante de que se eu continuo a crer de que Deus está comigo, apesar, né, da minha dor, da minha depressão, da minha doença, é aquilo que o Salmo sempre diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e a depressão é quase como uma sombra da morte, né? Eu não temerei porque tu estás comigo. Então, essa é uma fé importante. E, de novo, isso não quer dizer que nós não tenhamos dúvidas ou temores. O próprio Jesus teve dúvidas e temores, né? No Jardim de Getsemane, onde ele até diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, o cálice do sofrimento. Né? Então, a dimensão humana, a teologia luterana, por exemplo, é muito clara nesse sentido. O fato de nós estarmos profundamente ligados a Deus não tira de nós as cruzes, as aflições e os transtornos que nós temos. Ele é um transtorno orgânico, a depressão. E eu me lembro, André, por exemplo, quando os discípulos encontraram um cego de nascença e perguntaram para Jesus, né? Jesus, quem foi que pecou? Ele, o cego, ou os seus pais? Ou seja, essa ideia de que uma doença, um mal,
está ligado diretamente ao pecado, os próprios discípulos tinham essa dúvida, mas Jesus diz, não funciona por aí, tá? É para que nele se manifeste a glória de Deus. Já deu? Muito bem. Claro que às vezes, né, André, só uma questão assim, às vezes não podemos dizer, né, a pessoa está doente é porque Deus quer se manifestar. Não, a teologia da cruz diz, enquanto nós formos peregrinos por este mundo, nós vamos passar por aflições, dentre elas as doenças. Professor Thomas, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente fala um pouco mais sobre isso, porque eu ia justamente perguntar para você isso, que se os transtornos, não só os mentais, né, mas as doenças de modo geral, se elas são um sinal da desaprovação de Deus. Mas é só um tempinho para a gente tomar uma aguinha e a gente volta em seguidinha para conversar um pouco mais sobre espiritualidade e saúde com o professor, pastor, doutor Thomas Haimann. A gente já volta. Espiritualidade e saúde é o tema do nosso debate de hoje, que está recebendo o professor, doutor, pastor da Igreja Luterana, Thomas Haimann, que está conversando com a gente sobre os aspectos que envolvem a espiritualidade e a saúde. Se você tiver alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem para a gente, é só entrar nas nossas redes sociais, o endereço é Ubra Pastoral, e a gente vai ter o maior prazer de interagir com vocês. Se quiser mandar uma pergunta também para o professor Thomas, a gente responde para você lá pelas redes sociais. Professor Thomas, antes do intervalo, então a gente estava falando que muitas pessoas entendem as doenças e as enfermidades como uma desaprovação divina. E na verdade não é assim, né? Pois é, pastor André, na realidade, aqui nós estamos falando de uma concepção teológica a respeito da teologia do sofrimento, né? A Bíblia, por vezes, coloca, né, de que Deus, assim como Deus abençoa, Deus também amaldiçoa, Deus castiga, né? E é muito comum essa questão de que, olha, se você está doente, não importa se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um câncer, se é qualquer tipo de doença, né, de ordem mental ou física, muitas igrejas, muitos pastores, muitos religiosos dizem, não, isso é porque você está afastado de Deus. Isso é muito perigoso, né? Eu trabalhei como psicólogo clínico e como assistente espiritual hospitalar, e eu ouvi muitos relatos de pacientes que escutaram isso dos seus líderes religiosos e viveram, assim, viviam e expressavam uma profunda dor, que diziam, olha, eu oro todos os dias a Deus, eu busco ler a sua palavra, eu estou tentando estar muito próximo dele, mas o câncer continua a evoluir, eu devo ser uma pessoa muito ruim mesmo, né? Perceba, André, o quanto isso é terrível para a alma dessa pessoa, né? Que já não está, que está fisicamente mal e que às vezes por uma forma equivocada está entendendo de que aquilo é fruto de um pecado seu. E não é assim, né? A teologia da cruz diz isso, de que o livro de Jó é paradigmático nesse sentido. Jó é uma pessoa que vivia exatamente de acordo com como Deus queria. E aí, tanto que entrou uma querela ali, né? É muito fácil ser fiel a Deus com todas as coisas boas que o Jó tem. Não, então eu vou te provar. E Deus foi colocando uma série de cruzes sobre Jó, né? E Jó, em todo momento, ele chega a questionar, né? Ele clama a sua morte porque ele não aguentava mais tanto sofrimento. Mas ele, em nenhum momento, ele deixa de crer no amor e na misericórdia de Deus, na presença de Deus da sua vida. Ele questionava, né? E de fato Deus depois o restaura, né? Outra coisa importante nesse processo é de que por vezes nós todos somos finitos, nós vamos morrer. Eu posso orar muito, né? Eu posso orar muito, mas por vezes a vontade soberana de Deus, né, é de que o nosso familiar, de fato, mesmo jovem por vezes, venha a falecer, né? E aí existe um artigo que eu gosto, que é a morte como limite do curar. Nós temos que entender de que sim, que por vezes, né, por mais que nos doa, a pessoa, digamos, cumpriu o seu momento aqui neste mundo, né? E Deus a chama para a eternidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam isso, né? Porque senão elas podem enxergar de fato a sua doença como a ira de Deus sobre a sua vida, o que é muito prejudicial, inclusive para o próprio processo, né, de melhora dessa pessoa. E é muito importante isso que você fala, né? Porque a teologia bíblica, né?
Jesus morreu pelas pessoas, deu a salvação agora, né? As pessoas já estão salvas. Então esse corpo que ele é imperfeito, e aí se a gente entende, né, a ordem da criação, o quanto Deus nos criou perfeitos, mas a própria queda humana fez com que a imperfeição tomasse conta da gente. Então, né, as enfermidades elas acometem tanto pessoas que têm fé em Deus quanto aquelas que não têm, né? Eu acho que a diferença está em que quem tem Deus dentro de si, no seu coração, a diferença está aí, está em Deus, não está na pessoa, né? E eu acho que isso é bem bonito de a gente compartilhar com as pessoas. Muito obrigado por você ter esclarecido isso para a gente. Agora, na prática do dia a dia, você que tem experiência, né, com assistência espiritual hospitalar, na prática do dia a dia, a gente sabe que existem algumas religiões que têm impedimentos para alguns procedimentos de saúde. Por exemplo, né, a religião Testemunha de Jeová, ela não permite que as pessoas façam transfusão de sangue. Pergunto para você se na Igreja Luterana tem algo nesse sentido e como que a teologia luterana vê os profissionais da saúde na atuação da melhora do tratamento das pessoas em relação a Deus e ao tratamento em saúde. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro eu quero fazer um adendo, né, quando a questão de que, por vezes, nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, muitas doenças que nós temos hoje, elas são, são responsabilidade de decisões erradas nossas, né? São culpa nossa, tá? Eu não cuido bem do meu corpo, eu não cuido bem da minha mente, eu posso gerar doenças em mim, né? Então, é muito interessante que o conceito de saúde, que a gente vê como um dom, um presente, uma bênção de Deus, né? O monge beneditino Anselm Green, ele tem um livro que ele escreve que saúde como tarefa espiritual. Nós precisamos buscar a saúde, né? Deus nos dá caminhos para isso, né? Isso é bem importante. Então, não é só graça, não é só bênção, não é só dom, é responsabilidade nossa, como templo do Espírito Santo, buscar uma vida saudável, fugindo de drogas, fugindo de álcool, fugindo de atividades que são consideravelmente potencial para nós adoecermos, seja física ou espiritualmente. O próprio sedentarismo, não fazer nada, eu não cuidar do meu corpo, eu vou gerar uma série de problemas. Muitas religiões têm alguns problemas. Os Testemunhos de Jeová, na verdade, eles têm uma perspectiva de que a transfusão de sangue, que a alma está no sangue. Então, aqui é uma questão teológica, né, que faz com que eles digam, olha, eu prefiro perder a minha vida do que colocar em risco a minha eternidade. Nós não vamos discutir isso aqui, né, porque é uma questão de crença. Só temos que cuidar para não julgar religiões que têm essa perspectiva. O que é complicado são algumas religiões que dizem o seguinte, gente, o que importa é o médico da alma e não o médico do corpo. Tenha fé que Deus vai te curar. Deus vai tirar esse câncer com a mão. Nem precisa fazer quimioterapia, não precisa fazer radioterapia, basta tu ter fé porque Deus liberta, Deus cura. E, gente, isso é um perigo terrível, porque é uma concepção totalmente equivocada. Nós temos que entender, e a teologia luterana vai nesse sentido, André, de que os médicos, toda a ciência médica, os medicamentos, os hospitais, uma UTI, na realidade são a mão de Deus a nosso serviço. É Deus agindo a partir da ciência médica. Então a teologia luterana diz, não, vamos orar muito, vamos pedir que Deus faça a sua vontade, que Deus conduza a mão da equipe médica nos procedimentos cirúrgicos, né? Mas vamos usar todos os benefícios que a ciência, como graça, como presente de Deus, oferece ao ser humano. Esta é a forma, no meu entendimento, é a forma mais saudável e teologicamente correta na perspectiva da doença e de como tratar dela. Muito bem, professor Thomas. Obrigado por esclarecer isso para a gente. Então, na perspectiva luterana, os profissionais da saúde são instrumentos de Deus também para promover a cura. A gente pode entender assim, né? Agora eu queria saber do senhor o seguinte:
Na igreja luterana, a própria igreja, ela pode ser vista, ou ela é vista, não sei, na prática, como um lugar terapêutico? E se ela é vista assim, se a igreja cristã é vista como um lugar terapêutico, de cura, isso está de acordo com a Bíblia ou a gente tem uma outra interpretação para isso? Bom, há artigos, eu me lembro que eu trabalhei isso no mestrado e doutorado, que a gente fala de que a igreja cristã ela precisa ser uma comunidade terapêutica. Tá? É uma comunidade que oferece a cura, aquilo que eu já havia dito, né? Na perspectiva cristã, bíblica, cura e salvação andam juntas, saúde e salvação andam juntas, né? Na nossa perspectiva luterana, a razão da igreja é fundamentalmente trazer às pessoas a palavra da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Né? Ela tem essencialmente um papel espiritual, né? De dizer de que Deus, em Cristo, providencia a salvação ao ser humano, a partir do perdão dos pecados, né? E da garantia da vida eterna para aqueles que creem. Isso é fundamental. Só que vai muito além disso, né? Nós trabalhamos com a ideia do já e ainda não. O que isso quer dizer? Eu olho para a eternidade, sim, mas eu preciso olhar e estar à disposição, a serviço dos irmãos na fé, a serviço, inclusive, da minha própria saúde, para que eu possa usar os meus dons e talentos para ser um servo de Deus. Né? Então, esse cuidado social, diaconal, de saúde, faz parte da nossa vida cristã. Né? E ele vem junto da questão do arrependimento, da fé e da esperança no Cristo crucificado e ressuscitado. Essas coisas andam par e passo, andam juntas, né? E aí tem um elemento muito importante que nós acabamos não comentando, de que hoje se fala muito que o perdão, esse perdão que Deus nos oferece incondicionalmente, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, ele também é uma ferramenta terapêutica de saúde, né? Quando nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, lembra que Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão, quando a gente crê no perdão, a nossa saúde melhora. Né? Nós temos um livro escrito, Perdão, onde saúde e espiritualidade se encontram. A prática do perdão ensinada por Cristo, ela melhora a nossa condição de saúde física, mental e espiritual. Né? Porque quando eu não perdoo, guardo mágoas e rancores, eu alimento dentro de mim o meu agressor. Eu libero dentro de mim substâncias, né, bioquímicas que são iguais ao estresse. Né? Então é muito interessante isso. Perdoar é restaurativo. Perdoar é libertador. Assim como o perdão de Cristo na nossa vida é restaurativo e libertador. Professor Thomas, que palavra maravilhosa. Muito obrigado. Né? Acho que o perdão de Deus na nossa vida nos estimula também a perdoar. Quando a gente também perdoa o outro, na verdade a gente também está sendo terapêutico para nós mesmos, né? Porque a gente fica mais leve. Olha, o nosso tempo aqui, ele é curto, né? Infelizmente, a gente poderia ficar muito tempo aí conversando sobre esse assunto, mas eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade de estar com a gente, né? O seu tempo e também de dividir o seu conhecimento e o seu testemunho de fé. Muito obrigado. O Toque de Vida debate de hoje vai ter que ficar por aqui, mas a gente quer agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se tiver uma dúvida, se quiser conversar com a gente, escreva para a gente nas nossas redes sociais. Eu desejo que Deus abençoe você e sua vida, você e sua família, e faça de você também uma bênção por onde andar. E até o próximo Toque de Vida debate aqui no Multi RS. Um abraço. Até mais.